Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal. No vídeo de hoje falaremos um pouco sobre uma série de exercícios que serão úteis para indivíduos que sofrem com dores no trajeto do nervo ciático associadas a síndromes compressivas, seja das raízes nervosas lombosacras, seja do trajeto do próprio nervo periférico, incluindo o nervo ciático, o nervo tibial ou o nervo fibular comum. É muito importante esclarecer que síndromes compressivas que afetam o nervo ciático, elas podem se originar na emergência das raízes nervosas na coluna lombar ou afetando também a emergência das raízes sacrais. Com certeza você deve conhecer alguém que sofre com dores no trajeto deste nervo, que não conseguem, por exemplo, realizar estes movimentos muito básicos, porque apresentam algum sintoma no trajeto deste nervo. Para que a gente possa progredir, a gente precisa falar um pouquinho a respeito do que a gente não deve fazer em nenhuma síndrome compressiva, a semelhança daquilo que acontece neste nervo que é o ciático. Se pudéssemos observar um nervo como o ciático, assim como todos os nervos periféricos, nós veríamos uma imagem muito semelhante a esta daqui, onde, envolvendo esse nervo, nós teríamos o epineuro revestindo externamente, que nada mais é do que o tecido conjuntivo que recobre este nervo. Este epineuro, ele vai ser uma espessa camada de passagem de nervos que são ramos do próprio nervo periférico, que são chamados de nervi nervorum, assim como vasos, que são ramificações do plexo perivascular, que vai estar localizado ao redor de um nervo periférico como o nervo ciático. Então, tanto os vasos como os nervos, eles estarão localizados dentro do epineuro. Sempre que a gente submete um nervo a algum movimento que provoque tensão, ou seja, se esticássemos as extremidades de um nervo, nós promoveríamos um estreitamento desta camada que é o epineuro. Consequentemente, provocaríamos um estrangulamento ou uma estenose, um estreitamento da passagem dos vasos, bem como um estreitamento do trajeto do nervo nervorum. Em caso de síndromes compressivas, como aquelas que afetam o nervo ciático, quando a gente promove um alongamento mantido do nervo ciático, isso vai provocar cada vez mais uma estenose dos vasos, bem como uma compressão do nervo nervorum, o que vai provocar cada vez mais sofrimento do nervo ciático, que já apresenta compressão em alguma parte do seu trajeto. Por este motivo, tomem muito cuidado. Nunca alonguem um trajeto de um nervo quando ele já apresentar sintomas espontaneamente. Ou seja, evitem realizar alongamento de isquiotibiais para pacientes que apresentam alguma síndrome compressiva no trajeto do nervo ciático, seja afetando raízes nervosas, seja afetando, por exemplo, o trajeto do nervo periférico. Para que possamos saber se essas técnicas são indicadas para você ou ainda, se eu estou falando para um fisioterapeuta, se essas técnicas são indicadas para o paciente que está sob sua supervisão, é importante que o paciente seja submetido a este teste aqui, que é chamado teste SLAMP. Caso
o indivíduo não consiga realizar todo o movimento do teste, ou ainda em alguma parte do trajeto surja sintomas como dores, parestesias, que são os formigamentos e dormências, no trajeto do nervo ciático, que é predominantemente posterior, como já mostramos numa figura anteriormente. Isto será representativo de que, possivelmente, o paciente se beneficiará com os exercícios que serão apresentados nesse vídeo. Não esqueçam que esses exercícios precisam ser supervisionados por um fisioterapeuta que estará acompanhando este paciente. Caso algum dos exercícios provoquem algum tipo de sintoma, tome muita cautela, interrompa este exercício e procure um fisioterapeuta de sua confiança para realizar o tratamento mais adequado para você. Exercícios de mobilização neural do nervo ciático do tipo deslizante, sem carga axial sobre a coluna vertebral. O paciente estará deitado sobre uma superfície plana, da maneira como se apresenta no vídeo. Solicitaremos movimentos simultâneos de extensão do joelho e extensão da cervical da seguinte maneira, seguidos de movimentos de flexão do joelho e flexão da cervical. Solicitaremos movimentos rítmicos, oscilatórios, entre as fases de extensão e flexão, de maneira que isso não provoque nenhum tipo de sintoma no trajeto correspondente ao do nervo ciático. Solicitaremos 20 repetições até perfazer um total de 3 a 5 ciclos de 20 repetições. Exercício de mobilização neural do nervo ciático do tipo tensionante sem carga axial sobre a coluna vertebral. Solicitaremos uma posição do paciente muito semelhante à do primeiro exercício, sendo que agora o apoio da cabeça estará sobre a maca. Nesta posição, solicitaremos um movimento de extensão do joelho simultâneo à flexão da cervical, seguido de flexão do joelho com extensão da cervical até a posição neutra. Os movimentos devem ser lentos e rítmicos, sem provocar sintomas no trajeto do nervo ciático. O paciente deve realizar 20 repetições, perfazendo um total de 3 a 5 ciclos de 20 repetições. Exercício de mobilização neural do tipo deslizante com carga axial sobre a coluna vertebral. Solicitaremos que o paciente sente na borda de uma maca, de maneira que as pernas permaneçam pendentes fora dela. E nesta posição solicitaremos flexão da cervical, do tórax e da região lombar também. E solicitaremos, juntamente com isso, extensão do joelho, ao mesmo tempo que solicitaremos extensão da cervical. O paciente oscilará entre esta posição e a de flexão da cervical e do joelho. Os movimentos devem ser rítmicos, sem provocar nenhum tipo de sintoma no trajeto do nervo, até perfazer um total de 20 repetições no intervalo de 1 minuto. E no total, isso pode ser feito em 3 a 5 ciclos de 20 repetições. Exercício de mobilização neural para o nervo ciático do tipo tensionante com carga axial sobre a coluna vertebral. Nesta etapa, o paciente realizará flexão da coluna vertebral, juntamente com a extensão do joelho. Na fase seguinte, realizará extensão da cervical junto com flexão do joelho.
e oscilará entre as duas posições, a inicial e a seguinte. Movimentos devem ser lentos e rítmicos, de maneira que não provoque sintoma no trajeto do nervo ciático. O paciente deve perfazer um total de 3 a 5 ciclos de 20 repetições. Os intervalos devem ser de aproximadamente 30 segundos a 1 minuto entre cada ciclo. Exercício de mobilização neural do tipo deslizante com dupla tração sobre as raízes nervosas, com carga axial sobre a região lombar. Solicitaremos que o paciente fique na posição do slump test, flexão da coluna vertebral, juntamente com extensão dos joelhos bilateralmente. E na posição seguinte, solicitaremos extensão somente da cervical. Pediremos para o paciente oscilar entre esta posição e a de flexão da cervical e dos joelhos. Os movimentos devem ser lentos e rítmicos, de maneira que não provoque nenhum tipo de sintoma no trajeto do nervo ciático, e o paciente pode realizar entre 3 a 5 ciclos de 20 repetições cada ciclo. Exercício de mobilização neural do tipo tensionante com carga axial sobre a coluna vertebral e dupla tração sobre raízes nervosas. Solicitaremos que o paciente realize flexão da cervical e tóraco-lombar, juntamente com extensão do joelho bilateral. Solicitaremos seguidamente a isso os movimentos de flexão do joelho juntamente com extensão da cervical. Se ele conseguir associar a isto dorsiflexão do tornozelo, conforme se apresenta no vídeo, isso também será recomendado. É importante que o paciente consiga realizar movimentos que não provoquem nenhum tipo de sintoma no trajeto do nervo ciático a ser tratado. Os movimentos devem ser lentos e rítmicos, até perfazerem um total de 3 a 5 ciclos de 20 repetições. É importante dizer que a progressão entre os exercícios se dará de acordo com o conforto do paciente. Se o exercício da etapa for desconfortável, volte para a etapa anterior. Espero que tenha gostado do vídeo. Ele foi feito com muito carinho, muito cuidado, muito zelo. Assim como os outros conteúdos que nós produzimos nesse canal. Espero que seja útil para você de alguma maneira, seja você fisioterapeuta ou algum paciente que foi orientado a buscar este vídeo em virtude do quadro que você apresenta. Eu deixo aqui o meu agradecimento especial a você que já é inscrito ao canal e acompanha este vídeo, bem como a você que ainda não é, mas que pode se inscrever agora, bem como curtir, comentar, compartilhar este vídeo para outras pessoas que com este conteúdo pode se beneficiar por apresentar um quadro muito semelhante àquilo que a gente falou neste vídeo. Um forte abraço. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.